Bom dia! Bem-vindos! E que bom que a gente pode estar aqui a um só tempo, juntos como é possível, louvando ao Senhor. Que esse nosso tempo juntos nos capacite e nos incentive a amarmos ainda mais a Deus e ao nosso próximo. Você lembra do profeta Jonas? Jonas foi um enviado de Deus muito falho. Ele tinha várias falhas de caráter, várias características ruins com as quais a gente se identifica bastante de vez em quando. Eu recomendo bastante que você leia o livro de Jonas, é bem curtinho. No capítulo 2, depois dele ter fugido de Deus e ter parado dentro de um peixe, ele faz uma oração. E eu queria acompanhar essa oração dele no nosso louvor de hoje. Começa assim. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Deus nos ouve. Deus não abandona aqueles que Ele escolheu para serem feitos seus filhos. Mesmo no meio da angústia, é Ele que nos ouve, nos enxerga e a quem nós chamamos. Essa primeira música fala de querer estar perto desse Deus que nos conhece e, apesar de nos conhecer, ainda nos ama. Vamos cantar. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. A oração de Jonas continua assim. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Nessa vida tempestuosa, a gente só tem uma certeza firme: o amor de Deus. Essa é a única coisa que não gasta, que não passa com o tempo, que não fica ruim. É uma certeza firmada em um Deus que nos amou em Jesus, nascendo, morrendo e ressuscitando para que a gente tenha uma vida com Ele. E é nele que nós confiamos. Cristo só confiarei,
Ele é minha força, luz, canção, febre angular que me firmei na tempestade ou sequidão. Um grande amor, profunda paz, o medo e a dor ficam pra trás. Consolador, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou todo o poder de um frágil ser. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado ele levou, por sua morte eu vivo estou. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, da sepultura ressurgiu. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. Pois eu sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não mais a culpa atrás, este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Em no poder do inferno e ar, das suas mãos me afastar, até voltar me chamar. Em Cristo vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer. Vamos então para o nosso momento de intercessão. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder nos colocar diante de Ti, entregando os nossos agradecimentos e os pedidos, todas as nossas inquietações, as nossas dificuldades, mas também as alegrias que o Senhor nos tem dado, Pai. Neste momento nós
Oramos pelos nossos irmãos, agradecendo pela bênção, pelo livramento, pela cura do pastor Otoniel, também do Dr. Mário, também da missionária Yurie. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve com eles nos momentos de angústia e agora eles se recuperam, Pai. Que o Senhor renove as forças, renove o ânimo também para voltarem para a Tua obra, para fazerem as coisas segundo o Seu coração. Nós também, ó Deus, pedimos. São vários irmãos, outros tantos espalhados mundo afora, tantas pessoas enfermas em razão do Covid e também de outras enfermidades, Pai. Nós oramos pelo Erivaldo, por um diagnóstico certeiro, que o Senhor também renove as forças, que o Senhor também renove o ânimo e o cure, Pai. Que o Senhor também use os profissionais para cuidar da Dona Maria de Lourdes, do William, que estão hospitalizados em situação grave. Nós pedimos a Deus pelos pais da Cláudia, pela Dona Marina e muitos outros que nós não conhecemos, que estão sofrendo, que estão sentindo dores. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos sobre cada um deles, Pai. Que eles possam, acima de tudo, enxergar o Teu amor nas pequenas coisas, que cada profissional ali possa se dedicar a Deus conforme a Tua vontade, possa cuidar com amor de cada um deles e que o Senhor, ó Deus, possa colocar a paz que excede todo entendimento em cada coração ali, Deus, cada pessoa em sofrimento. E neste momento, ó Deus, por último, nós pedimos pelo consolo também da Patrícia, sua família. A Patrícia perdeu a mãe e a tia também. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo os console, que o Senhor possa enxugar cada lágrima. Tantos outros irmãos também, amigos que perderam entes queridos, que o Senhor possa renovar as forças, confortar, Pai, como só o Senhor, o nosso Deus, pode fazer. Nós Te agradecemos, ó Deus, por termos o Senhor como um Pai amoroso, que zela, que derrama tantas bênçãos e alegrias e que também nos consola e cuida de nós nos momentos de aflição, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse é o Deus que nos salva da morte. Não só da morte espiritual, da separação eterna de Deus no futuro, mas nos salva também de uma vida vazia, uma vida morta no aqui e agora. Ele nos dá nele uma vida genuína e completa, e nem mesmo os sofrimentos presentes e nem a nossa morte física podem nos separar dessa vida completa com ele. Do fundo do abismo, Jonas orou. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra abaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Louvado seja o nosso Salvador. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos
maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Participe da campanha Juntos em Oração. A cada semana vamos orar por uma igreja diferente do Concílio Niquei. Os motivos de oração podem ser vistos no culto online e nas redes sociais da igreja. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos um grupo de estudo bíblico online. Se você quer participar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. No dia 24, teremos uma palestra online sobre saúde bucal com a dentista Karina Ishimura. Faça a sua inscrição para receber o link de acesso ao evento. Compartilhe as bênçãos recebidas do Senhor durante o tempo de testemunhos do nosso culto online. Envie o seu vídeo por e-mail ou WhatsApp para participar desse momento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! 2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela sua generosidade, pelo seu cuidado conosco, pela sua fidelidade, mesmo quando nós somos tão falhos, Senhor. Obrigado pelo seu amor e nos ajuda a transbordar do amor que recebemos do Senhor, tanto servindo aos outros, quanto em gratidão ao Senhor. Obrigado porque a gente pode retribuir um pouco, tanto financeiramente, como com a nossa vida, com as nossas ações, por aquilo que o Senhor nos tem dado tão generosamente. Em nome de Jesus. Amém. Pouco, tanto financeiramente, como com a nossa vida, com as nossas ações, por aquilo que o Senhor nos tem dado tão generosamente. Em nome de Jesus. Amém. Nesse espírito de comunidade, nós lembramos também dos aniversariantes dessa semana. Hoje, dia 21, aniversário da Daniela Reis. Dia 23, aniversário do pastor Santos Spilko. E dia 24, aniversário da Ana Paula Spilko. Parabéns! Dia 26, aniversário do Cláudio Nascimento, muchacho. E dia 27, aniversário da tia Célia Nascimento, também. Que Deus os abençoe grandemente e é muito bom a gente poder ser parte do mesmo corpo de Cristo. A oração de Jonas termina nos lembrando de viver em resposta à salvação que recebemos. Deus é presente e amoroso. A gente não deve buscar em coisas ou em pessoas aquilo que só Deus pode dar. Nem a gente deve dar a essas coisas e pessoas aquilo que pertence só a Deus. Então que a vida que Ele nos deu sirva para honrar e obedecer a Ele e amar e perdoar os outros. O texto termina: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa vida que é vivida para Deus é uma vida que vale a pena. Lembremos então, a salvação vem do Senhor. Bem-aventurado é que está firmado em tua casa, aqueles que se louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos agora para a mensagem com o pastor Daniel. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo momento que pudermos ter juntos, em adoração, em comunidade. Obrigado por quem o Senhor é, por tão grande salvação que o Senhor nos mostrou. Abençoa agora, por favor, o pastor Daniel. Fala através dele e nos ajuda a ter ouvidos abertos, corações abertos para receber a sua palavra e que isso molde a nossa vida de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ok, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso culto. Que Deus possa falar ao seu coração. Hoje eu quero compartilhar parte de uma biografia de uma pessoa que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Elisabeth Elliot. E o tema da pregação é Nenhuma Imagem de Escultura. Como que o sofrimento nos leva a conhecer mais a Deus. Esse Nenhuma Imagem de Escultura é o nome de um dos livros da Elisabeth Elliot. Imagino que vocês conheçam esses 5 rapazes da foto. Alguns talvez reconheçam. Reconhece? Eles não são nem jogadores de beisebol, embora pareçam, e nem um grupo musical. Roger Youderian, ele é descendente de armênios, Pete Fleming, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCulley. É um grupo de jovens que tiveram uma história juntos. Talvez os dois mais conhecidos sejam o Nate Saint, que era o piloto de avião, e o Jim Elliot, que era o líder desse grupo. Nesse grupo aqui a gente tem arquiteto, tem médico, tem filósofo, tem advogado, mas o que os uniu num projeto foi o desejo de alcançar aqueles que não conheciam a Deus. E aí eles foram se juntando de alguma forma, querendo fazer seminário. Alguns se prepararam no seminário, outros foram para o campo para conhecer. E era para ter outras pessoas, mas alguns casaram, preferiram levar a vida deles lá nos Estados Unidos. E os mais antigos talvez conheçam um livro chamado O Piloto das Selvas. O Nate Saint era o piloto daquele aviãozinho amarelo. E o Jim Elliot é o autor daquela frase, talvez o pessoal jovem de outrora, que frequentou os nossos congressos dos jovens e profissionais das igrejas orientais, vai lembrar do lema daquele congresso, que era abrir mão do que não posso reter, para ganhar aquilo que não posso perder. Abrir mão daquilo que, assim, isso vai embora de alguma forma algum dia, para poder agarrar-se firmemente aquilo que eu não posso perder de jeito nenhum. E o autor dessa frase é o Jim Elliot. Alguns que foram num retiro com a gente alguns anos atrás assistiram a versão desse episódio na vida deles num filme que em português foi traduzido como Terra Selvagem. Em inglês é Na Ponta da Lança, né? O Fim da Lança. E essa jovem mãe, com sua filha ao lado de 2 índias, é a Elisabeth Elliot, viúva do Jim Elliot. E ela diz assim, que o sofrimento foi o meio insubstituível pelo qual aprendi uma verdade fundamental, que Deus é Deus.
Quando eu soube que meu primeiro marido, Jim, ela diz na introdução de um outro livro, quando eu soube que meu primeiro marido, Jim, tinha desaparecido no meio ali da reserva indígena Waorani, ou naquele tempo eles chamavam de índios Aucas. Se você já conheceu o acampamento do seminário Palavra da Vida, você vai ver que, se você lembra, tem um salão chamado Salão Auca, que é justamente homenagem a esse episódio que aconteceu com esse grupo de missionários. Mas depois eles mudaram o nome para Waorani, porque esse era o nome com o qual eles mesmos se denominavam. O Auca quer simplesmente dizer selvagem, na língua de uma outra tribo vizinha, né? Uma tribo que via essa outra tribo de índios como índios selvagens. Eles eram chamados de selvagens porque eram muito violentos, muito... E ele diz, voltando à frase, né? A Elizabeth Elliot diz que quando eu soube que meu marido Jim tinha se perdido ali, estava desaparecido na reserva indígena, o Senhor trouxe à minha mente as palavras do profeta Isaías. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão, não te afogarão. Então, em silêncio, ela diz, eu orei, Deus, não permita que as águas transbordem. E ele me ouviu e me respondeu. Então, 2 anos depois, né, os 5 foram mortos ali, foram martirizados pelos índios que eles estavam tentando alcançar. E 2 anos depois, ela, junto com a irmã daquele armênio, as viúvas de outros 2 missionários e mais um outro grupo, eles foram morar naquela tribo que tinha matado seus maridos. E a tribo quase toda ela se converte, né? Essa é a história contada naquele Terra Selvagem. E 16 anos depois, então ela volta para os Estados Unidos, né? Meio que concluiu aquela fase da vida dela, ela volta para os Estados Unidos e casa novamente. Só que esse outro marido, depois de 3 anos, ele morre de câncer. Então ela diz assim, situações difíceis aconteceram na minha vida, assim como acontecem na sua vida. Mas eu não posso dizer para você, olha, eu sei exatamente o que você sente. Eu não posso, porque você está vivendo a sua dor, o seu sofrimento. Mas eu posso dizer com toda a confiança, eu conheço aquele que sabe o que você está sentindo. Eu conheço aquele que sabe o que você está passando. Ela diz assim, cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se a gente confiar dessa forma nesse Deus, a gente pode chegar à segurança inabalável de que Ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. E ela diz uma frase que é título do outro livro que eu quero mencionar, que é O Sofrimento Nunca é em Vão. É um lançamento em português, né? Se aprendemos a conhecer Deus em meio à nossa dor, passaremos a conhecê-lo como aquele sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então aqui tem uma tela aqui com um resumo, né? Pelo menos 2 dessas frases. Ela diz assim, o sofrimento foi o meio insubstituível pelo qual aprendi uma verdade fundamental, que Deus é Deus. Eu vou explicar melhor essa frase depois. E a outra frase dela é, seja qual for o cálice que Deus me oferecer. Nesse cálice pode ter dor, tristeza, sofrimento, lamento, assim como pode ter superabundantes alegrias. Ela diz, eu estou disposta a tomar desse cálice, pois eu confio nele, que está dando esse cálice para mim. Então, eu queria encorajar você a ouvir dela nesse livro, O Sofrimento Nunca é em Vão. É um lançamento mais recente, ele tem 5, 6 anos esse livro, e ela já faleceu. Ela faleceu em 2015, então é mais ou menos da época que ela tinha falecido. Foi lançado agora em português esse ano. Só que o que eu quero contar, a história que eu quero contar, está num outro livro, que não foi traduzido para português, que foi muito criticado em inglês, que é esse daqui, Nenhuma Imagem de Escultura. Quando você ouve essa frase, você é remetido aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses, não tragam seus deuses diante de mim. E o segundo é, não façam nenhuma imagem de escultura. Não façam imagem nem de animais, nem de qualquer outro ser vivente no céu, na terra, debaixo da terra. Não se prostrem diante deles, não adorem esse tipo de coisa. É um dos 10 mandamentos, o segundo mandamento. E esse livro, Nenhuma Imagem de Escultura, conta a história de uma missionária. Diz que era um romance, né?
não era uma história verdadeira, era uma história fictícia. Conta a história de uma missionária chamada Margaret. E aí eu não sei se é Elizabeth, Margaret, a filha dela é Vitória, né? Talvez tenha um traço da nobreza inglesa ali, um reflexo. Mas ela fala que essa missionária Margaret foi traduzir a Bíblia para os Quichuas, lá no Equador. E os Quichuas não tinham linguagem escrita, só tinha linguagem oral. Era um povo ágrafo, né? Esse é o termo técnico, ágrafo, né? Que não tem grafia, que não tem escrito. Então como que você faz para evangelizar um povo que não sabe ler, que não tem escrito? Então precisava de um contato, alguém que soubesse a língua deles e pudesse traduzir para inglês ou para espanhol, né? E aí eles conheceram, essa Margaret disse que conheceu o Sr. Pedro, um senhor que tinha vivido ali e tinha de alguma forma mantido contato com esses índios, e ele aprendeu a linguagem dos Quichuas. Então, quando a Margaret conheceu esse homem, ela ficou muito contente, e aí começaram a trabalhar juntos, né? Como que fala Deus, né? Como que fala amar, como que fala comer. Então, e aí tinha que anotar, gravar, anotar, inventar um jeito de escrever aquelas palavras, né? E um dia diz que ela conta que estava indo lá para a casa do Pedro para poder continuar o trabalho juntos. Ele estava lá em casa porque estava meio doente. E no caminho ela sentiu o coração invadido por um sentimento intenso de gratidão a Deus. E começou a louvar a Deus e lembrou de um versículo, Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. E aí ela diz, eu estou esperando, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e o Senhor sabe como é maravilhoso estar aqui entre os nativos das montanhas. Eu queria me dedicar à tradução e eu estou conseguindo fazer isso. Eu fiz o meu curso ali de medicina básica, eu posso ajudá-los também. E aí ela foi lembrando tudo o que tinha acontecido para ela chegar ali, né? Os anos de estudo, a família que apoiou, ela era filha de missionários, os amigos, as igrejas que estavam apoiando financeiramente para que ela pudesse estar ali. E o mais importante, conheceu o Pedro. Ele era a interface, né? Ele era a pessoa que possibilitava a transcrição do Evangelho para essa nova língua. Eles iam poder entrar lá, ensinar e podiam entender. Esse era o sonho deles, né? Mas aí quando ela chegou na casa do Pedro, ela viu que o Pedro estava com uma ferida bem feia na perna, estava infeccionado. E como o ministério dela também era oferecer cuidados básicos, ela sempre carregava seringa e penicilina. E o Pedro sabia disso. O Pedro falou, você não pode dar uma injeção em mim? Ela falou, posso, claro que sim. E aí ela aplica a injeção de penicilina. Só que alguns segundos depois ele começa, assim, caiu a pressão, ele fica pálido, começa a tremer. Não sei se você já ouviu falar de choque anafilático, né? É uma alergia intensa. E se você não tiver um antialérgico para rebater isso, a pessoa pode acabar morrendo. E aí ele lá, gritando de dor, se contorcendo. E a esposa do Pedro, os filhos estavam perto ali, e a esposa começa a dizer, o que você fez com meu marido? Você matou ele. Você vai matar ele, faz alguma coisa. Não sei se você consegue se imaginar na pele dela. Deve ser a situação mais terrível, né? E aí ela está conversando com Deus. Deus, né? Eu sei que o Senhor vai fazer com que isso tudo possa terminar bem. Porque o Senhor sabe, o Pedro é a única pessoa no mundo que conhece a língua dos Quichuas e sabe espanhol. Sem ele, como que a gente vai fazer para alcançar os Quichuas? E Deus, olha a família dele. Eles precisam do Pedro para poder ter um lar estruturado. E foi argumentando com Deus. Mas aí o Pedro começa a piorar, vomitar, se contorcer em espasmos torturantes. E aí, na maior parte das histórias, a gente espera assim que aí de repente vem um anjo do Senhor. Não aconteceu isso. Pedro morreu. E quando Pedro morre o trabalho da Margaret juntos. Não tinha mais a interface, não tinha mais quem pudesse traduzir.
Então é um trabalho que vai ficar parado sem conclusão. E não é só isso, né? Então, no final do trabalho, no final do livro, a gente encontra a Margarete do lado do túmulo do Pedro conversando com Deus. Deus, o Senhor fala para a gente glorificar o Teu nome em todas as circunstâncias, para Te louvar independente das circunstâncias. E como eu posso louvar o Senhor? Achei que o Senhor fosse salvar o Pedro. E desde aquele dia, na minha mente fica martelando, será que Deus permitiu, será que Deus me levou a aplicar a injeção que matou ele? Como eu posso Te glorificar, Deus? Pergunta difícil, né? Como você reagiria se acontecesse uma coisa como essa? Eu imagino que, como a maioria das pessoas, você fosse desacreditar de Deus. Talvez você dissesse, um Deus que não ouve o clamor dos seus filhos, não ouve o clamor dos seus servos tão fiéis. Pois é. A autora Elizabeth Elliot diz assim, na última página desse livro: se Deus fosse meu parceiro, né, se Ele fosse um igual a mim, Ele seria um grande traidor, Ele teria me traído. Mas, como Ele é Deus, Ele me libertou. A frase dela, né? Então, aquela imagem de escultura, que é o título da nossa pregação, é o título do livro que ela escreveu e que foi tão criticado, é porque, de alguma forma, a gente coloca no lugar de Deus, né? Sabe quando a gente fala sobre idolatria? E que aqueles que adoram os ídolos, quem que adora o ídolo da beleza? Né? Não é a pessoa que não se importa com a beleza. Normalmente é a pessoa que, para ela, a beleza é a coisa mais importante do mundo. Quem que vai adorar o Deus da riqueza? Quem liga para dinheiro ou quem não liga para dinheiro? Lógico, quem vai adorar o Deus da riqueza é só quem ama a riqueza. E assim por diante, Deus da velocidade, Deus da guerra, Deus da força, Deus da... Pois é. Talvez alguns acabem tornando Deus, que é infinito, ilimitado, eterno, muito superior à nossa inteligência, um ídolo que obedece aquilo que nós entendemos que é o melhor que ele tem que fazer. E se ele não faz, o que a gente... Né? Nosso desejo é mandar ele embora, despedi-lo. Né? Assim como a gente faria com alguém insubordinado ou incompetente. Esse livro da Elizabeth foi muito criticado pelos seus leitores. Eles diziam assim, não é possível confiar num Deus que a gente não entende. Assim, do jeito que essa Margaret fez, dizer que Deus é Deus, assim, é impossível, ninguém faria uma coisa como essa. Mas perceba, um Deus que a gente entenda completamente, ele não pode ser Deus. Se ele é infinito, né, e a nossa mente, assim, por natureza é finita, é limitada, como que você sabe que Deus tem que fazer a coisa que você concluiu que é a melhor? Um Deus que sempre faz a nossa vontade, ele não é Deus. Porque é como os amigos de Jó, né? Lembra dos amigos de Jó? Eles diziam, Deus não deixa coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Se aconteceu é porque você pecou, Jó. Só pode ser isso. Porque a conta não fecha. Se uma pessoa é boa, ela é servo de Deus, ela é fiel a Deus, nunca vai acontecer coisas ruins com ela. Ela está protegida de todo o mal. E se acontece coisa ruim, é por causa do pecado. Verdade isso ou não? Então, quando a gente vê a história do Jó, a gente sabe que não é assim que acontece. E quando a gente olha a história dessa Elizabeth, também não foi assim que aconteceu. Porque essa história que ela diz que é da Margaret, na verdade é a história dela. Antes de casar com o Jim, ela já era missionária no Equador. Ela queria alcançar justamente os Quichuas. E ela começou a fazer tradução e o intérprete dela não chamava Pedro, chamava Macário. Ele foi assassinado a tiros, sem nenhum motivo aparente. E aí parou todo o trabalho. Então sobraram algumas coisas ali, mas ainda teve uma enchente que molhou tudo.
estragou algumas coisas, depois teve um assalto. E aí levaram o que sobrou. Já não tinha muito, ficou com nada. Então um trabalho que zerou, não teve resultado nenhum. E aí, em vez de desanimar e ir embora, ela ficou no Equador e ali conheceu o Jim e os dois se casaram. Aí, mais ou menos 2 anos depois do casamento com o Jim, ele some junto com os outros 4 amigos. E como eu falei no início, né, depois ela volta lá, foi bênção, muita gente se converteu. Por causa da morte do marido, muitos missionários se levantaram ao redor do mundo, especialmente da universidade de onde eles vieram. Não contei no começo, mas a história desses 5 jovens que foram mortos foi a história com a qual eu me converti. Eu nasci em igreja cristã, então eu sabia as histórias, eu aprendi sobre Deus, aprendi sobre Jesus, aprendi sobre a Bíblia. Mas eu tinha uma dúvida. Será que essa é toda a verdade? Ou será que a gente está dentro de uma bolha, dentro de um redomo ali, e todo mundo só reforça a ideia um do outro? Mas essa não é a verdade. Será que existe uma verdade lá fora, né? Então, quem já ouviu meu testemunho sabe que eu ia perguntar para os professores, professor do colégio, né, com 13, 14 anos, do ginásio para o colégio, e eu li os livros de filosofia lá da biblioteca, sempre perguntando qual a razão da existência humana. De onde a gente veio, para onde a gente vai? Será que a vida termina aqui? Será que é possível saber se tem uma outra vida? Será que existe uma razão pela qual vale a pena viver? Eu lembro de uma professora que dizia, não, a gente vive para deixar o mundo melhor para os nossos filhos. E isso lá em 80 e pouco, eu dizia, eu não sei, né? Eu tenho a impressão, eu não tenho muito tempo de vida naquele tempo, né? Quase 40 anos atrás. Mas eu tenho a impressão de que o mundo não está ficando melhor a cada dia, né? E hoje, passados mais 30 e tantos anos, quase 40, melhorou muito em termos de tecnologia, tanto que a gente está conversando aqui. Mas a violência, a corrupção, essas não melhoraram. Pelo contrário, eu tenho a impressão de que está pior, né? Então, mas esses jovens que morreram pregando o Evangelho, foi num acampamento lá em Panorama, que é um acampamento da Igreja Hollins. Foi lá que, ouvindo essa história, eu entendi. Se tem uma razão pela qual vale a pena morrer, talvez essa seja a razão pela qual vale a pena viver. Assim, a gente não morreria pelo nosso cachorro, a gente não morre pela nossa empresa. Talvez você morra pela sua família, né? Porque a família é muito importante. Mas será que você vive só para a família e depois acaba, né? Será que essa deve ser o propósito de vida de todo mundo? Ou o propósito de vida deve ser viajar o mundo todo, tirar foto, né? Não sei se alguém morreria por isso, né? Mas eles não se importaram de perder a vida pelo Evangelho. Então, por isso eu decidi. Então, essa é a razão pela qual eu vou viver. Confiar em Deus quando a gente não entende a Deus significa tratá-lo como Deus e não como outro ser humano. É tratá-lo como superior a nós em bondade e em sabedoria. Vocês sabem que a glória de Deus se revela de maneira esplendorosa lá na cruz. A sabedoria de Deus é tão maior que aquilo que parecia a derrota de Deus, na verdade era a vitória. E não só a vitória, mas era o caminho que foi cimentado, que foi pavimentado para que nós pudéssemos chegar até Deus. Deus é tão justo e tão santo que Ele não poderia simplesmente perdoar os pecados e dizer, tudo bem, comparado com os outros, o seu crime não é tão grande. Você pode entrar no céu, né? Você não fica bravo quando vê juízes soltando criminosos que você tem certeza que eles são criminosos, né? Pois é. E se Deus é um Deus justo, Ele não vai fazer isso. Ao mesmo tempo, Deus é tão amoroso que, em vez de pegar qualquer um, Ele mesmo, através do seu Filho, vai para a cruz. Então tem o amor de Deus por nós, e Deus tinha poder para parar o sofrimento, Deus tinha poder para
para que Jesus descesse da cruz, não sofresse aquilo. Mas ele decidiu ficar, ele decidiu sofrer. Sofrer a consequência do meu pecado e do seu pecado. Por isso, se você entender essa história, você vai querer pedir para Deus: Deus, teu amor foi tão grande. Como eu pude desperdiçar esse amor todo esse tempo? Como eu pude desperdiçar a minha vida, que o Senhor pagou tão caro para me ter como teu filho? O amor e a justiça de Deus, aspectos aparentemente contraditórios, se encontram ali na cruz. Então, um dos propósitos, diz a Elizabeth, um dos propósitos do sofrimento é glorificar a Deus, tratando como Deus infinito, soberano, sábio e sofredor. Às vezes, os adultos pedem para as crianças coisas que elas não entendem. E a gente fala: faça assim. A criança não gosta muito. Às vezes até questão de disciplina, de repreensão. Muito mais nós em relação a Deus. A gente pode não entender algumas coisas que Deus faz, mas Ele certamente é muito mais bondoso, muito mais gentil, muito mais amoroso. E ao mesmo tempo muito mais inteligente, sábio, e está interessado não só na minha história pessoal, individual, mas também dentro do corpo de Cristo, dentro do reino de Deus, dentro da história que Ele está construindo, que Ele está escrevendo. Então, através do sofrimento, diz ela, a gente passa a conhecer Deus como Deus. Eu vou ler o Salmo 63, 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Coloque-se no lugar do autor dos Salmos. Tenta se imaginar. Você pode dizer, com convicção pessoal, dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Não é o Deus lá da igreja, não é o Deus dos meus pais, não é o Deus da minha esposa. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. Você já buscou a Deus intensamente? Você tem buscado a Deus intensamente? Tão intensamente quanto você acha que é importante estudar para o vestibular ou estudar para passar naquela prova, no concurso? Tão intensamente quanto você estuda para aplicar em ações para poder ganhar dinheiro? Você busca a Deus intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Ou você não tem mais sede de Deus? Né? Versículo 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Tem gente que perde o gosto pela vida porque perdeu um amor. Mas olha, Deus te ama imensamente. Você não faz ideia do amor apaixonado de Deus por você. Só alguém muito apaixonado, muito louco, para entregar a vida por você. Não chore por um amor partido. Marido, filho. O amor de Deus é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Sabe quando o jogador faz assim, né? Foi Deus, né? Não sei o coração de cada um deles, a vida deles às vezes é complicada. Mas será que você tem essa mesma reação ao ter uma conquista? Você diz: isso foi Deus. Ou quando tem alguma coisa difícil: eu te exaltarei, Deus, sempre. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Ficou gostoso, que bom estar com Deus. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Não lembra só dos problemas, né? Não lembra só de que amanhã tem que fazer não sei o que. A gente lembra de Deus. Quando eu me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Você já acordou de madrugada sem conseguir dormir? O salmista fazia isso também. E quando acontecia, lembrava de Deus. Pense em Deus, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Essa confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas.
A gente sabe que depois de um trauma, depois de alguma coisa muito grave, a gente pode desenvolver uma coisa que eles chamam de estresse pós-traumático, que acontece com soldados que voltam da guerra, ou se sofreu um acidente de carro, né? Ou foi assaltado, foi sequestrado. Então isso causa coisas dentro do nosso jeito de pensar que afeta o corpo. Aí qualquer ruído, você acha que tem outra pessoa ali, o medo começa a tomar conta. Esse é o estresse pós-traumático. E tem uma outra coisa chamada crescimento pós-traumático. É quando a gente sofreu trauma e por causa disso a gente agora tem uma vida mais equilibrada, agora a gente tem uma vida melhor, a gente conhece mais a Deus. A gente ouve às vezes que na questão de família, filhos do divórcio, filhos de pais divorciados, eles vão se divorciar também. Isso em parte é verdade, mas isso não é determinante. Em parte é verdade porque às vezes a pessoa fica desiludida, nunca vi um casamento bom, meus pais só brigavam e minha mãe trocou de marido algumas vezes, né? Não sei qual que é a sua história. A história de casa é muito boa, muito melhor do que a média, do que a gente ouve por aí, mas no mundo que a gente está, pode ser que tenha acontecido isso. E aí, quem cresceu nesse ambiente, pode ser que fique igual e vá ter várias relações, né, vários relacionamentos sequenciais ou até em paralelo. Pode ser também que aconteça o contrário. Que a pessoa, por ter visto aquele tipo de vida, ela fala, a minha vida vai ser diferente. Filho de alcoólatra, filho de pessoas viciadas. Pode seguir o caminho dos pais? Pode. Pode seguir o caminho contrário? Também pode. O sofrimento pode vir na vida de todo mundo. O que a gente faz com o sofrimento, isso é responsabilidade nossa. E isso a gente consegue fazer melhor se a gente está em contato com Deus, se a gente está firme com Deus. Então, voltando para a questão dos nossos ídolos, é uma coisa assim muito louca. Né? Eu sei que você já sabia que o dinheiro pode ser ídolo, seus filhos podem se tornar ídolos, seu emprego pode se tornar seu ídolo, conquistas financeiras podem se tornar seu ídolo, mas até Deus, dependendo de do quanto a gente conhece Ele, a gente pode reduzi-lo a um ídolo e ele não deve ser reduzido a um ídolo. 1 João 5,21 1 João 5,21, que é o último versículo da primeira carta de João. Uma série de conselhos e o conselho final, um último, quase como um apêndice, assim, não esqueça, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, mantenham distância, não deixe os ídolos entrarem no seu coração, porque se entrar, você vai se afastar de Deus, achando que está seguindo a Deus. Quando a gente olha toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, não sei você, mas eu fico sempre, como pode? Né? Pessoal burro. Né? Assim, quando está com Deus, as coisas vão bem. Por que vai seguir ídolos? Né? Por que vai colocar ídolos de fertilidade dentro do templo de Deus? Que absurdo. Pois é. É porque eles achavam que estavam seguindo a Deus e por isso tinha apoio das outras pessoas. Raros eram aqueles que viam aquilo e falavam, isso está errado, isso é uma ofensa contra Deus. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Oremos. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem escrito a tua história, não só através da palavra que a gente tem, através da Bíblia, a gente pode aprender muito com ela, mas também na vida de pessoas que são nossos contemporâneos, que viveram até pouco tempo, ou através de outras que estão vivas ainda hoje. Oramos, Deus, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um mistério tremendo. Por isso, Deus, pedimos a tua ajuda para que a gente possa adorá-lo como o Senhor é. Não como o Deus que se encaixa sempre na nossa maneira de pensar. Que a gente não se torne pagãos evangélicos, achando que o Senhor faz tudo aquilo se a gente fizer as coisas certas, se a gente disser as palavras certas. Deus, dá-nos um coração disposto a te adorar
mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Oramos agradecidos pela vida dessa irmã, Elizabeth Elliot, que teve uma vida tão difícil. E ainda assim nunca negou a fé, pelo contrário, se apegou cada vez mais a Ti. Que a nossa fé também possa amadurecer. E, Deus, a gente pede para que a gente não passe por nenhum sofrimento. Assim, ninguém quer passar por sofrimento. Mas ao mesmo tempo, lendo a Tua Palavra, quando a gente vê o período da tribulação, que um dia a igreja vai passar por sofrimentos, oramos, Deus, para que a gente não negue o Teu nome. Para que a gente continue a glorificar o Senhor em tudo que a gente fizer. Desde as nossas escolhas agora, nossas prioridades agora. Para que a gente possa Te glorificar nas coisas mais difíceis depois também, Senhor. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma palavra que é um pouco diferente dessas que a gente ouve normalmente, porque fala sobre o pecado, né? E ao mesmo tempo fala sobre o sofrimento, fala sobre glorificar a Deus. Eu queria que, se você ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida para Cristo, pudesse fazer isso de maneira consciente. Não porque vai dar tudo certo, mas porque você vai estar junto com Deus que faz as coisas darem tudo certo, no tempo certo e na história certa. Então, que Deus abençoe você. Se você fizer uma oração entregando sua vida para Jesus, por favor, entre em contato com a gente, manda um oi no WhatsApp. A gente quer orar por você, quer te ajudar nessa caminhada cristã. Se você já está há bastante tempo com a gente, como tem tantos outros, nosso desafio é para que a gente possa temer a esse Deus que está no controle de fato de todas as coisas. Se esse período de pandemia vai durar mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus está no controle e que Ele tem a misericórdia de cada um de nós. Tá bom? Vamos fazer a bênção. Oremos. Fica em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Você está convidado a participar das nossas classes. Tem classes muito legais, classes para adultos, classes para jovens. Assista também o Conectadinhos, todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã. E se você tiver algum conhecido que sabe japonês, manda o link do nosso culto em japonês para ele. Também tem sido uma bênção. Tá bom? Então Deus abençoe e até a próxima semana.